Isabela segurava o buquê de flores artificiais com as mãos tremendo, olhando para o homem inconsciente na cama de hospital que, em poucos minutos, se tornaria seu marido. Ela jamais imaginou que seu casamento seria assim, sem música, sem festa, sem sequer a possibilidade de ouvir um sim do noivo. Leonardo Fernandes estava ali, imóvel há 4 meses, conectado a aparelhos que mantinham sua vida, enquanto ela se preparava para a cerimônia mais bizarra que alguém poderia imaginar. Se você chegou por aqui agora e ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida. Escreva nos comentários de onde você está nos ouvindo. Nós adoramos saber até onde as nossas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. Tudo havia começado de forma tão simples. A padaria dos pais de Isabela havia recebido a maior encomenda da história. 300 tortas de chocolate para o evento de final de ano da construtora Fernandes, uma das empresas mais respeitadas da cidade. Era a chance que a família esperava para quitar as dívidas e expandir o negócio. Isabela passou dias inteiros preparando as tortas com todo cuidado, usando receitas que sua avó havia deixado. Era para ser a noite da virada da família Santos, mas o destino tinha outros planos. Na manhã seguinte ao evento, as ligações começaram. Primeiro foram 5 pessoas internadas com intoxicação alimentar. Depois 20. Em poucas horas, 80 convidados estavam hospitalizados com sintomas graves de salmonela. A investigação sanitária foi rápida e implacável. A contaminação havia partido das tortas de chocolate da padaria Santos. O que deveria ser uma celebração se transformou no maior pesadelo da vida de Isabela. Seu pai, Sr. Santos, viu a pequena padaria que construíra com décadas de trabalho honesto ser fechada pela vigilância sanitária. As indenizações começaram a chegar como uma avalanche implacável. 80 processos judiciais, valores que chegavam a milhões. Era o fim de tudo que haviam construído. Mas o pior ainda estava por vir. Leonardo Fernandes, o jovem arquiteto e herdeiro da construtora, havia sido uma das vítimas da intoxicação. Enquanto estava internado para tratamento, sofreu uma reação alérgica grave a um dos medicamentos. Seu coração parou por 4 minutos. Quando conseguiram reanimá-lo, Leonardo havia entrado em coma devido à falta de oxigenação cerebral. Os médicos não sabiam se ele acordaria, quando acordaria, ou se acordaria sendo a mesma pessoa. Dona Márcia, mãe de Leonardo e atual presidente da construtora, poderia ter destruído completamente a família Santos. Tinha poder, dinheiro e todos os direitos legais para isso. Em vez disso, ela apareceu na porta da casa de Isabela, 3 meses após o acidente, com uma proposta que ninguém esperava. Sentada na cozinha simples da família, Dona Márcia falou com uma mistura de desespero e determinação que Isabela jamais esqueceria. "Eu tenho uma proposta para vocês", disse ela, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa de fórmica. "Uma forma de resolver essa situação sem destruir 2 famílias." "Senhor." Santos olhou desconfiado. Depois de meses sendo processado e humilhado, não acreditava que houvesse saída. "Estou ouvindo", respondeu ele com voz cansada. Dona Márcia respirou fundo antes de continuar. "Meu falecido marido deixou uma cláusula muito específica em seu testamento. Para que Leonardo herde completamente a construtora e mantenha o controle da empresa, ele precisa estar casado antes de completar 31 anos. Caso contrário, tudo será vendido e o dinheiro doado para a caridade." Ela fez uma pausa, observando a reação da família. "Leonardo faz 31 anos em 2 meses e ele está em coma." Isabela sentiu o coração acelerar. Onde essa conversa queria chegar? Dona Márcia continuou. "Se sua filha concordar em se casar com meu filho,
Eu retiro todos os processos contra vocês. Mais do que isso, vou investir na reforma e reabertura da padaria. Quando Leonardo acordar, se ele quiser, o casamento pode ser anulado. É apenas uma formalidade legal para preservar o futuro da empresa e salvar a família de vocês. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Isabela olhou para o pai, que parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. Para a mãe, que não conseguia disfarçar o alívio nos olhos. Era uma chance de recomeçar, de salvar não apenas a família, mas também os 15 funcionários que dependiam da padaria. E se ele nunca acordar? Perguntou Isabela com voz quase inaudível. Então você ficará viúva muito jovem, mas muito bem cuidada financeiramente, respondeu Dona Márcia com honestidade brutal. Sei que é muito pedir, sei que não é justo com você, mas é a única saída que vejo para todos nós. Isabela fechou os olhos. Aos 26 anos, sempre sonhara com um casamento por amor, com um homem que a escolhesse, que a cortejasse, que construísse sonhos ao lado dela. Mas os sonhos às vezes precisam ser sacrificados pela realidade. Contudo, havia algo que nenhuma delas imaginava naquele momento. A resposta veio 3 dias depois. Isabela aceitou a proposta, não por dinheiro ou conveniência, mas porque reconheceu na voz de Dona Márcia a mesma dor que sentia no peito. Era uma mãe desesperada tentando salvar o filho, assim como ela estava tentando salvar a família. O casamento foi marcado para a semana seguinte, no próprio hospital onde Leonardo estava internado. Na manhã da cerimônia, Isabela escolheu um vestido simples, branco, que sua mãe havia usado no próprio casamento 30 anos antes. Não havia lista de convidados, apenas as 2 famílias e o juiz de paz que realizaria a união. O local era o quarto particular de Leonardo, que havia sido discretamente decorado com algumas flores brancas e velas aromáticas. Quando Isabela entrou no quarto e viu Leonardo pela primeira vez, sentiu algo inesperado. Mesmo inconsciente, conectado a tubos e monitores, ele tinha uma presença marcante, cabelos castanhos ligeiramente desalinhados, traços definidos, uma expressão serena que contrastava com a gravidade da situação. Suas mãos eram grandes e calejadas, mãos de quem trabalhava, que criava, que construía. Isabela Santos, disse o juiz, aceita Leonardo Fernandes como seu legítimo esposo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Ela olhou para o homem na cama, imaginando como seria sua voz, seus sonhos, suas risadas. Aceito, respondeu com mais firmeza do que esperava de si mesma. Leonardo Fernandes, continuou o juiz, voltando-se para o homem inconsciente. Por estar temporariamente impedido de responder, sua mãe, Dona Márcia Fernandes, responde como sua procuradora legal. Aceita Isabela Santos como sua legítima esposa? Dona Márcia, com lágrimas nos olhos, respondeu: aceito. Chegou então o momento mais estranho de todos, o beijo dos noivos. Isabela aproximou-se lentamente da cama, o coração batendo forte. Nunca havia beijado um estranho, muito menos alguém inconsciente. Inclinou-se sobre Leonardo e pressionou suavemente seus lábios contra os dele. Foram apenas alguns segundos, mas ela sentiu algo que não conseguia explicar. Uma conexão elétrica, uma sensação de familiaridade, como se já conhecesse aqueles lábios. Quando se afastou, notou que um dos monitores havia acelerado ligeiramente. A enfermeira verificou os aparelhos, mas tudo voltou ao normal em poucos instantes. Deve ter sido coincidência, murmurou ela para si mesma, tentando ignorar o formigamento que ainda sentia nos lábios. Após a cerimônia, Dona Márcia convidou Isabela para conhecer a casa onde Leonardo morava. Era uma residência impressionante, mas não ostensiva. Tinha o tipo de elegância que vem do bom gosto, não do dinheiro exibido. Os cômodos eram amplos, bem iluminados, com uma decoração que misturava modernidade e aconchego.
Leonardo redesenhou toda a casa quando se formou em arquitetura, explicou Dona Márcia, guiando Isabela pelos ambientes. Ele dizia que um lar precisa inspirar paz e criatividade. Isabela observou os detalhes. Estantes repletas de livros técnicos e romances, quadros com esboços arquitetônicos, fotografias de obras que ele havia projetado. Havia plantas por toda parte, cuidadas com carinho. No escritório de Leonardo, Isabela encontrou o projeto em que ele estava trabalhando antes do acidente, um hospital pediátrico gratuito. Os desenhos eram detalhados, mostrando espaços coloridos, jardins internos e áreas de recreação. Era evidente o cuidado com que ele pensara em cada detalhe para tornar o ambiente menos assustador para as crianças. Este era o sonho dele, disse Dona Márcia, observando Isabela folhear os projetos. Leonardo sempre quis usar a arquitetura para melhorar a vida das pessoas, especialmente das crianças. Isabela sentiu um aperto no peito. Estava casada com um homem que não conhecia, mas através de seus projetos, começava a vislumbrar quem ele era. Você pode ficar no quarto de hóspedes pelo tempo que precisar, ofereceu Dona Márcia. Sei que esta situação é complicada, mas tenho fé de que Leonardo vai acordar. Os médicos dizem que ele reage a estímulos. Talvez sua presença possa ajudar. Isabela concordou, sentindo que aquela casa, grande demais para uma pessoa, só talvez precisasse mesmo de mais vida. Na primeira noite na casa de Leonardo, Isabela mal conseguiu dormir. Caminhou pelos cômodos, tentando entender quem era o homem com quem havia se casado. Na cozinha, encontrou receitas anotadas à mão. Ele cozinhava. Na estante, descobriu livros de poesia ao lado de manuais técnicos. Ele tinha um lado sensível. No quarto dele, havia fotografias de viagens. Sempre sozinho, mas sempre sorrindo. Era como se Leonardo fosse um quebra-cabeças que ela precisasse montar peça por peça. E quanto mais peças encontrava, mais interessante o quadro ficava. Havia algo reconfortante naquela casa, algo que a fazia sentir-se em paz pela primeira vez em meses. No dia seguinte, Isabela tomou uma decisão que mudaria tudo. Iria ao hospital não apenas para cumprir uma obrigação, mas para conhecer verdadeiramente seu marido. Levou um dos livros de poesia que encontrara na estante dele e sentou-se ao lado da cama. "Oi, Leonardo", disse ela, sentindo-se boba por falar sozinha. "Eu sou a Isabela, sua esposa." A palavra ainda soava estranha. "Eu trouxe um dos seus livros. Pensei que talvez você gostasse de ouvir alguns poemas." E assim, ela começou a ler para ele, sua voz ecoando suavemente pelo quarto de hospital. Mas o que Isabela não sabia era que Leonardo havia começado a ouvir muito mais do que ela imaginava. Os dias se transformaram em uma rotina que Isabela jamais imaginou viver. Todas as manhãs, depois de verificar como estava indo a reabertura da padaria familiar, ela seguia para o hospital. Levava sempre algo diferente. Um livro, notícias sobre os projetos arquitetônicos dele, que estava organizando, ou simplesmente suas próprias reflexões sobre a vida. "Hoje eu conheci o senhor Joaquim", contou ela numa terça-feira chuvosa, sentada na cadeira ao lado da cama de Leonardo. "Ele trabalha há 15 anos na sua construtora. Me disse que você sempre lembrava do aniversário dele e que quando a filha dele precisou de uma cirurgia cara, você pagou sem que ela soubesse. Por que você fazia isso, Leonardo? Por que era tão generoso com as pessoas?" A doutora Carmen, neurologista responsável pelo caso, explicou que pacientes em coma profundo às vezes conseguem processar sons e vozes familiares. "Continue conversando com ele", incentivou ela. "Pode parecer que você está falando sozinha, mas há casos documentados de pacientes que se lembram de conversas mantidas durante o coma." Isabela levou o conselho a sério. Começou a contar para Leonardo sobre tudo.
como estava ajudando Dona Márcia com algumas decisões da construtora, como a padaria estava sendo reconstruída com equipamentos modernos, como ela havia descoberto que ele tocava violão encontrando o instrumento no closet. Eu tentei tocar suas músicas hoje, disse ela rindo sozinha. Foi um desastre total. Minhas mãos não têm jeito nenhum para cordas, mas encontrei suas composições manuscritas. Você escreve canções bonitas, sabia? Tem uma que se chama Depois da Chuva que me fez chorar. Fala sobre recomeços, sobre como a vida pode surpreender quando a gente menos espera. As semanas passaram e Isabela começou a sentir algo que não conseguia nomear. Era como se estivesse conhecendo Leonardo através de seus pertences, de suas escolhas, de sua forma de ver o mundo. A casa dele refletia uma personalidade cuidadosa. Alguém que prestava atenção aos detalhes, que se importava com o bem-estar dos outros. Dona Márcia observava com ternura crescente como Isabela havia se dedicado não apenas às visitas hospitalares, mas também à organização dos projetos de Leonardo. Minha filha, disse ela certa tarde, você trouxe uma luz para esta família que eu não sentia há muito tempo. Sei que esta situação não é ideal, mas quero que saiba que você é muito bem-vinda. Obrigada, Dona Márcia, respondeu Isabela sentindo-se tocada. Eu me acostumei com ele. É estranho dizer isso sobre alguém que nunca falou comigo, mas sinto como se o conhecesse. Era verdade. Através dos livros que ele lia, dos projetos que criava, das pessoas que falavam dele com carinho, Isabela estava construindo uma imagem de Leonardo que a surpreendeu. Se você está gostando desta história até aqui, curta o vídeo e me conta nos comentários. Você faria o que ela fez nessa situação? Quero saber sua opinião sincera. Uma tarde, enquanto organizava os papéis do escritório de Leonardo, Isabela encontrou algo que a perturbou profundamente. Era uma carta datada de 2 anos antes, assinada por uma mulher chamada Patrícia. A carta falava de amor perdido, de arrependimento por ter escolhido a carreira em detrimento do relacionamento, e terminava com um pedido para que Leonardo a perdoasse. Quem é Patrícia? Perguntou Isabela a Dona Márcia no dia seguinte, tentando soar casual. A resposta veio acompanhada de um suspiro pesado. Patrícia foi o grande amor da juventude do Leonardo. Eles namoraram por 3 anos na universidade. Ela recebeu uma proposta de trabalho irrecusável em outro país e escolheu partir. Leonardo ficou arrasado. Isabela sentiu uma pontada estranha no peito. Ciúme? Como poderia sentir ciúme de um homem que mal conhecia e de uma mulher que estava do outro lado do mundo? Mas a sensação estava lá, inegável e desconfortável. Eles mantiveram contato? Perguntou, tentando parecer desinteressada. Patrícia tentou reatar o relacionamento algumas vezes ao longo dos anos, explicou Dona Márcia. Mandava cartas, ligava de vez em quando, mas Leonardo nunca conseguiu superar a mágoa. Dizia que amor verdadeiro não abandona, não escolhe outras prioridades. Por isso, ele nunca se casou. Nunca encontrou alguém em quem confiasse completamente. Naquela noite, Isabela demorou mais para adormecer. Ficou imaginando como seria competir com uma lembrança, com um amor idealizado pela distância e pelo tempo. Como uma pessoa real, com defeitos e imperfeições, poderia estar à altura de uma memória perfeita? No dia seguinte, chegou ao hospital determinada a esquecer Patrícia e continuar sua rotina de conversas com Leonardo. Mas quando se sentou ao lado da cama dele, as palavras saíram diferentes. Leonardo, eu sei da Patrícia, disse ela suavemente. Dona Márcia me contou sobre vocês. Eu entendo que ela foi muito importante na sua vida. Fez uma pausa, observando o rosto sereno dele. Eu não estou tentando ocupar o lugar dela. Nem sei se você me veria dessa forma se estivesse acordado, mas quero que saiba que, se um dia você despertar, pode contar comigo, não como substituta de ninguém, mas como alguém que se importa com você.
Por um momento, Isabela teve a impressão de que os dedos de Leonardo se moveram ligeiramente. Chamou a enfermeira, mas quando ela chegou, tudo estava normal. Talvez tenha sido minha imaginação, murmurou ela, mas no fundo do coração guardou a esperança de que não. Enquanto isso, algo muito mais profundo estava acontecendo na mente de Leonardo. Leonardo estava preso em um mundo estranho e nebuloso. Não era exatamente um sonho, nem era estar acordado. Era como flutuar em águas mornas, onde sons chegavam distorcidos e imagens apareciam e desapareciam sem aviso. Nos primeiros meses, tudo era confuso, fragmentado. Vozes que ele não conseguia identificar, ruídos de máquinas, passos apressados. Mas uma voz começou a se destacar das outras. Era feminina, suave e aparecia com regularidade. No início, Leonardo não conseguia entender as palavras, apenas sentia a melodia reconfortante daquela presença. Gradualmente, como quem sintoniza um rádio antigo, as palavras começaram a fazer sentido. Era a Isabela, e ela estava contando sobre a vida dele. Se você se identificou com essa história até esse momento, clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. O Valeu Demais é um botão em que você pode ajudar financeiramente nosso trabalho. É assim que conseguimos manter viva essa missão de contar histórias que tocam a alma. Leonardo descobriu que estava casado. A informação chegou como um choque em sua mente nebulosa. Casado com uma mulher que ele nunca havia conhecido, por razões que só começou a entender quando ela explicou sobre a intoxicação alimentar, sobre os processos judiciais, sobre a situação desesperadora das duas famílias. Mas o que mais o impressionava não era a situação inusitada, era a dedicação dela. Dia após dia, Isabela chegava ao hospital e conversava com ele como se fosse um velho amigo. Contava sobre os projetos arquitetônicos que havia encontrado, sobre as pessoas da construtora que falavam dele com carinho, sobre pequenos detalhes da casa que revelavam quem ele era. Hoje, eu descobri que você escreve poesias, disse ela numa tarde de outono. Encontrei um caderno escondido na gaveta da sua mesa. São versos bonitos, Leonardo. Falam sobre construir pontes, não apenas de concreto, mas entre pessoas, entre sonhos e realidade. Você é mais sensível do que aparenta, não é? Leonardo tentava responder, mas suas cordas vocais não obedeciam. Tentava mover as mãos, mas elas permaneciam inertes. Era frustrante estar consciente, mas aprisionado no próprio corpo. Contudo, algo extraordinário estava acontecendo. Ele estava se apaixonando pela voz, pela personalidade, pela alma de uma mulher que cuidava dele sem obrigação alguma. Quando Isabela contou sobre Patrícia, Leonardo sentiu uma mistura de emoções complexas. Sim, Patrícia havia sido importante um dia, mas aquela dor, aquela mágoa, parecia pertencer a outra vida. Era como se Patrícia fosse uma música que ele gostava de ouvir anos atrás, mas que agora não fazia mais sentido para quem ele havia se tornado. A voz de Isabela, ao contrário, era a trilha sonora da sua existência atual. Era ela quem o mantinha conectado ao mundo, quem lhe dava razões para lutar contra a escuridão que às vezes ameaçava engoli-lo. Quando ela falava sobre os funcionários da construtora, Leonardo se lembrava de quem era. Quando ela lia seus projetos em voz alta, ele sentia orgulho do trabalho que havia feito. Seu projeto do hospital pediátrico é lindo, disse ela numa manhã ensolarada. Li cada detalhe, cada especificação. Você pensou em tudo. Cores que acalmam as crianças, jardins internos para elas brincarem, quartos que não parecem quartos de hospital. Como você consegue transformar espaços em abraços de concreto? Se Leonardo pudesse sorrir, sorriria. Isabela havia entendido exatamente o que ele tentava fazer com sua arquitetura. Não era apenas construir edifícios, era criar ambientes que curassem não apenas corpos, mas também almas.
e ela havia captado essa essência sem que ele precisasse explicar. As semanas se transformaram em 2 meses e Leonardo começou a perceber mudanças em seu próprio estado. As vozes ficaram mais claras, as sensações mais definidas. Ele conseguia sentir quando Isabela tocava sua mão, quando ela se inclinava para arrumar o travesseiro, quando ela se despedia com um beijo terno na testa. Leonardo, disse ela numa noite em que chegou mais tarde ao hospital, eu sei que talvez você não me ouça, ou talvez ouça e não possa responder. Mas eu preciso te contar uma coisa. A voz dela estava diferente, mais vulnerável. Eu me acostumei com você. Sei que é loucura se apaixonar por alguém que não conhece você, mas é isso que está acontecendo comigo. O coração de Leonardo, se ele pudesse senti-lo, teria disparado. Era exatamente o que ele queria ouvir, o que vinha sentindo por ela durante todos aqueles dias de cuidado e dedicação. Eu não sei se você me veria da mesma forma se estivesse acordado, continuou ela. Talvez eu seja apenas uma estranha que entrou na sua vida por acaso, mas eu gostaria que soubesse que, quando você se despertar, pode contar comigo. Não como alguém que está cumprindo uma obrigação, mas como alguém que realmente se importa com você. Leonardo sentiu algo mudando dentro de si. Era como se uma porta há muito tempo trancada estivesse se abrindo lentamente. A conexão entre sua mente e seu corpo parecia estar se fortalecendo. Era o momento que os médicos chamam de janela de oportunidade, quando o cérebro encontra novos caminhos para se reconectar. Isabela se inclinou e beijou sua testa suavemente, como fazia todas as noites antes de ir embora. Mas desta vez, Leonardo conseguiu fazer algo que não fazia há meses. Conseguiu mover os lábios ligeiramente, quase imperceptivelmente, como se estivesse respondendo ao beijo. E então, pela primeira vez em 4 meses, Leonardo abriu os olhos. Isabela quase gritou de susto quando viu os olhos castanhos de Leonardo, focalizando lentamente em seu rosto. Por um momento ficou paralisada, sem saber se era real ou se sua imaginação havia criado o que tanto desejava ver. Mas quando Leonardo piscou deliberadamente e seus lábios se moveram tentando formar palavras, ela soube que era verdade. Meu Deus, sussurrou ela, lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Você acordou. Sua mão tremeu ao tocar o rosto dele suavemente, como se temesse que ele pudesse desaparecer novamente na inconsciência. Bela, conseguiu dizer Leonardo com voz rouca e fraca, depois de meses sem usar as cordas vocais. Apenas o nome dela, mas pronunciado com uma ternura que a fez chorar ainda mais. Era a primeira palavra que ele dizia em 4 meses, e era o nome dela. Isabela apertou o botão de emergência e em poucos segundos o quarto se encheu de médicos e enfermeiros. A doutora Carmen chegou correndo, incrédula com o que estava vendo. Leonardo, você pode me ouvir? Sabe onde está? Perguntou ela enquanto testava os reflexos dele com uma pequena lanterna. Leonardo piscou afirmativamente, mas seus olhos procuravam constantemente por Isabela, que havia sido gentilmente afastada pelos profissionais médicos. Onde? Onde está minha esposa? Conseguiu perguntar com dificuldade, surpreendendo a todos. A doutora Carmen olhou para Isabela com espanto. A primeira preocupação dele ao despertar havia sido por ela. Estou aqui, Leonardo, disse Isabela, aproximando-se novamente da cama. Eu estou bem aqui. Ele tentou sorrir, um sorriso fraco, mas verdadeiro, que iluminou seu rosto cansado. Naquele momento, Isabela teve certeza de que algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. As próximas horas foram uma confusão de exames, ligações para Dona Márcia, que chegou chorando de alegria, e procedimentos médicos para avaliar as funções neurológicas de Leonardo. Quando finalmente ficaram sozinhos novamente, já era quase amanhecer. Então, disse Leonardo,
ainda com voz fraca, mas mais firme. Nós somos casados porque você causou minha intoxicação alimentar. Eu entrei em coma e sua família precisava quitar uma dívida milionária. Não havia acusação em sua voz, apenas uma tentativa de entender a situação inusitada. Basicamente, sim, respondeu Isabela, sentindo-se constrangida pela primeira vez em semanas. Com ele acordado, lúcido e olhando diretamente para ela, toda a situação parecia ainda mais surreal. Eu sei que deve parecer loucura total. Leonardo a observou por um longo momento, estudando seu rosto como se estivesse memorizando cada detalhe. E você vinha aqui todos os dias conversar comigo? Perguntou ele suavemente. Vinha. Os médicos disseram que poderia ajudar. Isabela baixou os olhos, de repente tímida. Espero que você não se incomode. Eu falei sobre muitas coisas particulares suas. Isabela, disse Leonardo, estendendo a mão para tocar a dela. O toque foi elétrico, como havia sido no primeiro beijo durante a cerimônia. Você sabe que eu ouvia, não sabe? Ela ergueu os olhos, surpresa. Como assim? Não tudo e não o tempo todo. Era como estar num sonho muito profundo. Às vezes eu conseguia ouvir vozes, principalmente a sua. Você me contava sobre meus projetos, sobre os funcionários da empresa, sobre como estava cuidando da minha mãe. Leonardo apertou a mão dela suavemente. Você me manteve conectado ao mundo quando eu poderia ter desistido. Isabela sentiu o coração acelerar. Você ouvia mesmo? Ouvia. E quando você disse ontem à noite que se importava comigo, que havia se acostumado comigo... Leonardo fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem. Eu queria tanto poder responder que acho que foi isso que me trouxe de volta. Leonardo, eu preciso te contar sobre Patrícia, disse Isabela rapidamente, como se fosse uma confissão que não podia guardar mais. Eu sei que ela foi muito importante para você. Encontrei cartas dela e Dona Márcia me contou sobre o relacionamento de vocês. Leonardo franziu a testa, como se estivesse tentando lembrar de algo distante. Patrícia. Isso foi há muito tempo, Isabela. Foi importante na época, mas pessoas mudam. A vida muda. E depois de passar meses ouvindo você cuidar de mim, de minha mãe, de nossos negócios, depois de ouvir você ler meus projetos e entender exatamente o que eu queria expressar, ele sorriu mais amplamente. Você não é substituta de ninguém. Você é única. Isabela sentiu lágrimas nos olhos novamente, mas desta vez eram lágrimas de alívio e felicidade. Leonardo, eu sei que começamos de uma forma completamente incomum. Completamente maluca, corrigiu ele rindo baixinho. Maluca, concordou ela rindo também. Mas se você estiver disposto, eu gostaria muito de tentar construir um casamento de verdade com você. Não por causa de testamentos ou dívidas, mas porque você se apaixonou por mim enquanto eu estava em coma, completou ele, com um brilho travesso nos olhos que ela nunca havia visto antes. E você se apaixonou por mim, ouvindo minhas conversas unilaterais, retrucou ela. Duas pessoas completamente malucas, se apaixonando da forma mais impossível do mundo, disse Leonardo, tentando se sentar na cama com dificuldade. Acho que sim, respondeu Isabela, ajudando-o a se apoiar. Leonardo estendeu a mão para ela novamente. Isabela Fernandes, disse ele, usando o sobrenome dela pela primeira vez. Você gostaria de sair comigo para nosso primeiro encontro oficial? Talvez quando eu conseguir sair desta cama. Isabela pegou a mão dele, sentindo novamente aquela corrente elétrica que havia sentido no primeiro beijo. Eu adoraria, Leonardo Fernandes. Mas a jornada deles estava apenas começando. E o maior desafio ainda estava por vir. A recuperação de Leonardo foi mais lenta do que todos esperavam. 4 meses em coma haviam cobrado seu preço. Músculos atrofiados, reflexos lentos e uma fadiga constante que o frustrava profundamente.
Ele era um homem acostumado a controlar cada aspecto de sua vida e agora precisava de ajuda para atividades básicas como tomar banho e se vestir. Isabela tornou-se sua companheira constante nesse processo. Todas as manhãs, ela chegava ao hospital com roupas limpas, livros para ler juntos e uma paciência infinita para ouvi-lo reclamar das limitações físicas. Eu costumava correr 10 quilômetros toda manhã, murmurou ele num dia particularmente difícil. E agora não consigo nem ficar em pé por 5 minutos. Você vai voltar a correr, disse Isabela com convicção, massageando suavemente as pernas dele, conforme a fisioterapeuta havia ensinado. Mas, por enquanto, que tal se focarmos em conseguir caminhar até a janela? Era assim que ela fazia. Transformava grandes objetivos impossíveis em pequenas metas alcançáveis. Dona Márcia observava o relacionamento dos dois com uma mistura de alegria e espanto. O que havia começado como um acordo de conveniência estava se transformando na história de amor mais bonita que ela já havia presenciado. Meu filho, disse ela certa tarde quando Isabela havia saído para buscar o lanche, você sabe que encontrou um tesouro, não sabe? Eu sei, mãe, respondeu Leonardo, observando Isabela conversar animadamente com uma enfermeira no corredor. É engraçado como a vida nos prega peças. Eu passei anos procurando o amor no lugar errado e ele chegou quando eu nem podia procurar. A primeira saída de Leonardo do hospital foi um marco emocional para ambos. Isabela havia insistido em levá-lo para ver o pôr do sol no jardim da casa dele. Deles, ela se corrigiu mentalmente. Ele ainda estava em uma cadeira de rodas, mas estar ao ar livre, sentir o vento no rosto, parecia um milagre. É estranho, disse Leonardo, observando as cores alaranjadas do céu. Durante os meses em coma, eu sonhava com este jardim, mas nos sonhos você estava sempre comigo. Ele olhou para ela. Acho que minha mente já sabia que você pertencia aqui. Isabela sentiu o coração acelerar. Leonardo, posso te perguntar uma coisa? Ele acenou positivamente. No hospital, quando você acordou, a primeira coisa que perguntou foi onde estava sua esposa. Por quê? Leonardo ficou em silêncio por um momento, organizando os pensamentos. Durante o coma, suas conversas eram minha âncora com a realidade. Sua voz era a única coisa que fazia sentido naquele mundo confuso. Quando acordei, você não era mais uma estranha para mim. Era a pessoa mais importante da minha vida, mesmo que nunca tivéssemos tido uma conversa real. E agora? Perguntou ela suavemente. Agora que você me conhece acordado, ainda sente a mesma coisa? Leonardo pegou a mão dela e trouxe até os lábios, beijando suavemente. Agora eu tenho certeza de que me apaixonei pela pessoa certa, pelas razões certas. Você não é apenas a voz que me guiou de volta. Você é a mulher que sacrificou sua liberdade para salvar sua família, que cuidou de um estranho como se fosse seu marido de verdade, que entendeu meus sonhos lendo meus projetos. Ele sorriu. Você é tudo que eu não sabia que procurava. As semanas seguintes trouxeram progresso constante. Leonardo voltou a andar, primeiro com auxílio, depois sozinho. Começou a trabalhar algumas horas por dia em casa, revisando projetos e orientando a equipe por videochamadas. E mais importante, começou a descobrir quem era Isabela, além da voz carinhosa que o havia guiado de volta à consciência. Descobriu que ela tinha um talento natural para a organização e havia otimizado vários processos da construtora durante os meses em que ajudou Dona Márcia. Você transformou aquele caos de documentos em um sistema que até eu entendo, brincou ele, folheando os relatórios que ela havia preparado. Trabalhar numa padaria familiar te ensina a ser organizada, respondeu ela corada. Quando você tem 15 funcionários dependendo de você para não queimar o pão de açúcar, aprende a ter controle sobre tudo. Leonardo também descobriu que Isabela era engraçada de um jeito que ele não esperava. Ela fazia piadas secas sobre a situação absurda deles
imitava a forma pomposa como alguns clientes da construtora falavam e tinha um dom para encontrar humor nas situações mais tensas. "Sabe o que é engraçado?", disse ela numa noite, enquanto preparavam o jantar juntos. "As pessoas perguntam como é ser casada com alguém que conhecia em coma, e eu falo, bem, pelo menos eu sabia que ele era um bom ouvinte." Leonardo riu tanto que quase derrubou a panela. Era esse tipo de leveza que havia faltado em sua vida nos anos anteriores ao acidente. Ele sempre fora sério demais, focado demais no trabalho, guardando mágoas demais do passado. Mas havia um obstáculo que nenhum dos dois esperava. 3 meses após o despertar de Leonardo, Patrícia voltou. Não apenas com uma carta, mas pessoalmente. Ela havia descoberto do acidente através de conhecidos em comum e decidiu voltar ao país para apoiá-lo em um momento tão difícil. Isabela estava na cozinha preparando o almoço quando a campainha tocou. Leonardo foi atender, ainda caminhando devagar, mas já sem auxílio. Quando abriu a porta e viu Patrícia parada ali, com a mesma beleza de sempre, mas com uma determinação que ele não lembrava, sentiu como se o passado tivesse batido à sua porta. "Leonardo", disse Patrícia com lágrimas nos olhos, "eu soube do que aconteceu. Vim assim que pude." Sem esperar permissão, ela o abraçou fortemente. "Eu sinto tanto por não ter estado aqui quando você precisou." Do fundo da casa, Isabela ouviu a voz feminina desconhecida e sentiu o estômago se apertar. Enxugou as mãos no avental e caminhou até a sala, onde encontrou uma mulher linda, elegante, abraçada ao seu marido. Não precisava de apresentações para saber quem era. "Patrícia", disse Leonardo, se afastando suavemente do abraço. "Esta é Isabela, minha esposa." "Isabela, esta é Patrícia, uma antiga amiga." O constrangimento no ar era palpável. Patrícia olhou para Isabela com uma mistura de surpresa e algo que parecia avaliação. "Sua esposa?", perguntou ela, claramente confusa. "Mas eu pensei, quando soube do acidente, pensei que você ainda estivesse solteiro." "Muitas coisas mudaram", respondeu Leonardo, instintivamente se posicionando mais próximo de Isabela. "Patrícia, o que você está fazendo aqui?" "Eu vim porque ainda me importo com você", disse ela, com uma vulnerabilidade que Isabela reconheceu como genuína. "Leonardo, eu cometi o maior erro da minha vida quando te deixei. Passei todos esses anos tentando construir uma carreira, tentando provar para mim mesma que fiz a escolha certa, mas eu não fiz." Isabela sentiu como se fosse uma intrusa em sua própria casa. "Eu vou terminar de preparar o almoço", murmurou ela, se retirando para dar privacidade aos dois. Na cozinha, com as mãos tremendo, ela tentou se concentrar nos temperos, mas as palavras de Patrícia ecoavam em sua mente. Era a mulher por quem Leonardo havia esperado durante anos, a única que havia conseguido quebrar as defesas dele. E agora ela estava ali, linda, bem-sucedida, declarando que havia cometido um erro. Da sala, ela conseguia ouvir partes da conversa. Patrícia falando sobre como havia percebido que sucesso profissional não significava nada sem alguém para compartilhar. Leonardo explicando sobre o acidente, sobre o casamento, sobre como sua vida havia tomado rumos inesperados. "Você se casou por amor?", perguntou Patrícia diretamente. Houve uma pausa que para Isabela pareceu durar uma eternidade. "É complicado", respondeu Leonardo finalmente. Isabela sentiu o coração se despedaçar. "É complicado", não era "sim, me casei por amor". Era a resposta de alguém que ainda tinha dúvidas, que talvez estivesse se questionando sobre as escolhas que havia feito. Quando Patrícia finalmente foi embora, prometendo voltar no dia seguinte para conversarem com mais calma, Leonardo encontrou Isabela na cozinha, fingindo estar ocupada com a louça. "Isabela", começou ele, "sobre a Patrícia. Você não precisa me explicar nada."
interrompeu ela sem se virar. Eu sempre soube que ela era importante para você. Ela foi importante, corrigiu Leonardo, se aproximando dela. No passado. Mas você é meu presente, meu futuro. Isabela se virou para ele, os olhos marejados. Leonardo, se você quiser tentar novamente com ela, eu vou entender. Nosso casamento começou como um acordo. Se você encontrou uma chance de ser feliz com quem sempre amou, pare, disse ele, segurando o rosto dela entre as mãos. Pare com isso. Patrícia faz parte do meu passado, mas você é quem me trouxe de volta à vida. Mas mesmo enquanto dizia essas palavras, Isabela podia ver a confusão nos olhos dele. E ela sabia que a batalha pelo coração de Leonardo estava apenas começando. Os dias seguintes foram os mais difíceis desde o despertar de Leonardo. Patrícia não apenas voltou no dia seguinte, como praticamente se instalou na vida deles. Aparecia de manhã com o café da padaria mais cara da cidade, à tarde com desculpas para discutir velhos tempos e à noite com convites para jantares em restaurantes sofisticados. Isabela observava tudo com o coração apertado. Patrícia era tudo o que ela não era. Mundana, bem-sucedida internacionalmente, cheia de histórias fascinantes sobre lugares exóticos. Mais doloroso ainda, ela conhecia Leonardo de uma forma que Isabela jamais conheceria. Sabia de suas piadas de infância, de seus sonhos de adolescente, de como ele era antes do acidente. Lembra quando construímos aquela casa na árvore no quintal da sua avó? Dizia Patrícia, rindo enquanto folheava álbuns de fotos que havia trazido. Você insistia que precisava de blueprints para uma casa de madeira de 2 metros quadrados. Leonardo ria também, e Isabela via nos olhos dele uma felicidade nostálgica que a fazia sentir-se invisível. Como poderia competir com 20 anos de história compartilhada? A gota d'água veio numa sexta-feira. Patrícia havia convidado Leonardo para jantar, só para conversarem sobre os velhos tempos. Isabela estava na cozinha quando ouviu a campainha e viu Patrícia na porta, deslumbrante, em um vestido que custava mais do que o orçamento mensal da antiga padaria. Leonardo está quase pronto, disse Isabela, tentando manter a voz firme. Ele desceu há pouco. Patrícia entrou e olhou ao redor da casa com uma expressão que Isabela não conseguiu decifrar. É uma casa bonita, disse ela finalmente. Leonardo sempre teve bom gosto. Fez uma pausa antes de continuar. Posso ser direta com você, Isabela? Claro, respondeu Isabela, embora não tivesse certeza se queria ouvir o que vinha a seguir. Eu sei como vocês se casaram, disse Patrícia suavemente. E sei que você cuidou muito bem dele durante a recuperação. Por isso, eu gostaria que você soubesse que não pretendo destruir o que vocês construíram. Ela fez uma pausa. Mas eu também preciso que você entenda que Leonardo e eu temos uma história que nunca foi realmente finalizada. Isabela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que você está tentando dizer? Estou dizendo que vim buscar o amor da minha vida, respondeu Patrícia com honestidade brutal. E que, se ele sentir o mesmo por mim, eu espero que você seja generosa o suficiente para deixá-lo ir. Naquele momento, Leonardo desceu as escadas, interrompendo a conversa. Ele parecia desconfortável com a tensão visível entre as duas mulheres. Vocês estão bem? Perguntou ele. Perfeitamente, respondeu Patrícia, sorrindo, como se a conversa anterior nunca tivesse acontecido. Vamos. A reserva é às 8. Isabela os assistiu sair, sentindo-se como uma estranha em sua própria vida. Pela primeira vez desde que Leonardo acordara, ela se permitiu chorar de verdade. Chorou pela insegurança, pelo medo de perder o homem que havia aprendido a amar, pela sensação de que talvez nunca fosse suficiente. Dona Márcia chegou 1 hora depois e encontrou Isabela ainda na cozinha, com os olhos vermelhos. Minha filha, o que aconteceu? Dona Márcia, disse Isabela, tentando reunir coragem. Talvez seja melhor eu voltar para a casa dos meus pais por uns dias.
Leonardo precisa de espaço para decidir o que quer fazer. Decidir o quê? Perguntou Dona Márcia, genuinamente confusa. Se ele quer ficar comigo ou tentar de novo com Patrícia. As palavras saíram como uma confissão dolorosa. Dona Márcia sentou-se ao lado de Isabela e segurou suas mãos. Minha querida, você está deixando o medo falar mais alto que a razão. Você viu meu filho nos últimos meses, viu como ele olha para você, como ele fala de você. Aquilo não é fingimento. Mas ela é Patrícia, disse Isabela, como se o nome explicasse tudo. Ela é o grande amor da vida dele. Ela foi o grande amor da juventude dele, corrigiu Dona Márcia. Há uma diferença enorme. Patrícia representa quem Leonardo era aos 20 anos. Você representa quem ele é hoje, quem ele se tornou. Ela apertou as mãos de Isabela. Não desista assim tão fácil. Enquanto isso, no restaurante, Leonardo estava tendo a conversa mais difícil da sua vida adulta. Patrícia havia sido direta, queria uma segunda chance, queria tentar de novo, queria construir a vida que deveriam ter construído anos atrás. Leonardo, disse ela, segurando a mão dele sobre a mesa. Eu sei que este não é o momento ideal, com você se recuperando e casado com outra pessoa. Mas eu não posso fingir que não sinto mais nada por você. Não posso voltar para a Europa sabendo que não tentei. Leonardo retirou a mão delicadamente. Patrícia, o que tivemos foi bonito, foi importante, mas foi há muito tempo. Nós éramos pessoas diferentes. As pessoas mudam, mas o amor verdadeiro permanece, insistiu ela. Você pode me dizer honestamente que não sente mais nada por mim? Leonardo ficou em silêncio por um longo momento. Eu sinto carinho por você, sinto gratidão pela felicidade que vivemos, mas sinto saudade de quem éramos, não de quem somos agora. E Isabela? Perguntou Patrícia diretamente. Você a ama de verdade ou ela é apenas uma gratidão disfarçada? Foi então que Leonardo teve a clareza que precisava. Eu amo Isabela, disse ele com convicção. Amo a mulher que cuidou de mim quando eu não podia retribuir nada, que entendeu meus sonhos lendo meus projetos, que me fez rir quando eu pensei que nunca mais riria. Amo quem ela é, não quem ela poderia ter sido. Patrícia assentiu tristemente. Então, eu cheguei tarde demais. Você chegou no tempo certo, disse Leonardo suavemente. No tempo certo para me ajudar a ter certeza de que estou exatamente onde preciso estar. Mas quando Leonardo chegou em casa naquela noite, encontrou uma carta de Isabela sobre a mesa da cozinha. E o que ele leu o fez perceber que talvez tivesse perdido a mulher que mais amava na vida. A carta de Isabela era curta, mas cada palavra cortava o coração de Leonardo como uma lâmina. Leonardo, sei que você precisa de tempo para decidir o que realmente quer. Não é justo comigo ficar assistindo você escolher entre o passado e o presente, e não é justo com você ter que fazer essa escolha com pressão. Voltei para a casa dos meus pais. Quando você souber o que quer, me procure. Seja qual for sua decisão, eu vou respeitar. Obrigada por me mostrar que o amor pode existir mesmo nas circunstâncias mais impossíveis. Isabela. Leonardo correu para o quarto deles, mas o guarda-roupa estava vazio. Ela havia levado todas as coisas. Havia realmente ido embora. Pela segunda vez na vida, Leonardo sentiu o coração se despedaçar. Mas desta vez, a dor era diferente. Com Patrícia, havia sido a mágoa de quem foi abandonado. Com Isabela, era o desespero de quem havia perdido sua alma gêmea por não ter sabido protegê-la. Ele pegou as chaves do carro, ignorando as recomendações médicas de não dirigir sozinho ainda, e foi direto para a casa dos pais de Isabela. Era quase meia-noite quando chegou lá, mas todas as luzes estavam acesas. Senhor, Santos atendeu a porta claramente preocupado. Leonardo, que bom que você veio, disse ele. Isabela chegou aqui chorando, dizendo que não queria mais ser um obstáculo para sua felicidade. Ela está? Perguntou Leonardo ofegante. Está no quarto dela, mas não quer falar com ninguém.
Sr. Santos observou o desespero no rosto de Leonardo. Posso te fazer uma pergunta? Você ama minha filha? Mais do que a minha própria vida, respondeu Leonardo sem hesitar. Então me responde, por que ela está aqui chorando em vez de estar em casa com o marido? Leonardo baixou a cabeça envergonhado. Porque eu fui um idiota, porque deixei o passado criar dúvidas sobre o presente, porque não soube proteger o que mais importa para mim. Sr. Santos assentiu. Quarto dela é o segundo da direita. Vá buscar sua esposa. Leonardo subiu as escadas com o coração disparado. Bateu suavemente na porta do quarto. Isabela, sou eu. Por favor, me deixe entrar. Ah, vai embora, Leonardo, veio a voz dela, abafada pelo choro. Você não precisa estar aqui. Preciso sim, disse ele, encostando a testa na porta. Preciso porque você é minha esposa, porque você é o amor da minha vida, porque eu fui o maior idiota do mundo e preciso te pedir perdão. Houve um longo silêncio antes da porta se abrir. Isabela estava com os olhos vermelhos, cabelo desalinhado, usando uma camiseta velha. Para Leonardo, ela nunca havia sido mais linda. Você decidiu? Perguntou ela com voz cansada. Decidi há muito tempo, respondeu ele, entrando no quarto e fechando a porta atrás de si. Na verdade, acho que decidi no momento em que você me beijou pela primeira vez, durante nossa cerimônia. Só fui idiota demais para perceber que estava deixando o passado atrapalhar meu futuro. Isabela se sentou na cama, abraçando os joelhos. E Patrícia? Patrícia voltou para o hotel. Amanhã ela pega um voo de volta para a Europa. Leonardo se ajoelhou na frente dela. Isabela, eu conversei com ela hoje. Disse que a amei muito um dia, mas que isso foi há muito tempo. Disse que meu coração pertence a outra pessoa agora. A quem? Perguntou ela, ainda desconfiada. A mulher que me salvou quando eu estava perdido. A mulher que entendeu meus sonhos melhor do que eu mesmo. A mulher que me faz rir, que me desafia, que transformou uma casa em um lar. Ele pegou as mãos dela. A mulher que se apaixonou por mim quando eu nem podia corresponder e que me ensinou que o amor verdadeiro não precisa de palavras para existir. Isabela começou a chorar novamente, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Leonardo, eu tive tanto medo de não ser suficiente. Você é mais do que suficiente, interrompeu ele, se levantando e se sentando ao lado dela na cama. Você é tudo que eu não sabia que procurava. Patrícia é meu passado, mas você é meu futuro, meu presente, minha vida inteira. Ele a beijou então com toda a paixão, todo o amor e todo o desespero que havia sentido ao descobrir que ela tinha ido embora. Era um beijo que selava promessas, que curava feridas, que reafirmava escolhas. Casa comigo de novo, sussurrou Leonardo contra os lábios dela. Nós já somos casados, lembrou Isabela, rindo através das lágrimas. Casa comigo por amor desta vez. Casa comigo porque quer, não porque precisa. Casa comigo porque somos dois loucos que se apaixonaram da forma mais impossível do mundo. E descobrimos que o impossível pode ser o mais bonito de todos os destinos. 6 meses depois, eles renovaram os votos no jardim da casa, com uma festa alegre, cheia de amigos, funcionários da construtora, clientes da padaria, que havia renascido mais forte do que nunca, e todas as pessoas que haviam torcido por aquela história de amor improvável. Leonardo havia se recuperado completamente e retomado seus projetos com uma paixão renovada. O hospital pediátrico que ele sonhara construir estava sendo erguido, financiado pela construtora em parceria com a padaria Santos, que agora era uma rede de 5 lojas espalhadas pela cidade. Durante a dança dos noivos, Isabela sussurrou no ouvido do marido. Sabe o que é engraçado? Eu precisei me casar com um homem em coma para descobrir o que é o amor verdadeiro. E eu precisei entrar em coma para encontrar a mulher da minha vida, respondeu Leonardo, girando-a graciosamente. Acho que o universo tem um senso de humor muito peculiar.
Ou talvez, disse Isabela sorrindo, algumas histórias de amor precisem começar de forma extraordinária para se tornarem eternas. 3 meses depois dessa conversa, quando Isabela descobriu que estava grávida de gêmeos, Leonardo brincou que contaria para os filhos como os pais se conheceram. Papai estava dormindo e mamãe falando sozinha, até que um beijo mudou tudo. E foi o beijo mais importante das nossas vidas, acrescentou Isabela, porque nos trouxe até aqui. E assim, 2 famílias que quase foram destruídas por um acidente se uniram para criar algo muito maior do que jamais imaginariam. Uma história de amor que começou da forma mais improvável possível, mas que se revelou a mais verdadeira e duradoura que ambos poderiam ter sonhado. E assim, terminamos mais uma história que nos faz refletir sobre a vida. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. E deixe aqui nos comentários se você se identificou com algum momento dessa história. Quero saber sua experiência e como ela te impactou. Obrigado por estar aqui e pela audiência de sempre. Nos encontramos no próximo vídeo.